Capítulo 4. O segredo escondido antes do início dos tempos. 1 Coríntios 2, 6-8. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Adão e Eva foram tentados pela serpente no jardim do Éden, desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque desejaram ser como Deus em seus pensamentos. Como resultado, eles e todos os seus descendentes se tornaram pecadores. Da perspectiva de um ser humano, Adão e Eva foram ensinados a ser miseráveis por terem sido expulsos do jardim do Éden e terem que seguir um caminho de morte. Espiritualmente falando, no entanto, é uma bênção incrível de Deus a chance que temos de experimentar a salvação, vida eterna e as bênçãos eternas através de Jesus Cristo. Através da criação do homem, o mistério estava oculto para sua glória. Antes do início dos tempos foi revelado e o caminho da salvação foi amplamente aberto a todas as nações. Vamos nos aprofundar nesse mistério oculto antes do início dos tempos e como o caminho da salvação foi feito. Uma autoridade de Adão entregue ao diabo. Em Lucas 4, 5-6, encontramos a passagem na qual o diabo tenta Jesus que havia terminado os 40 dias de jejum. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. O diabo disse que poderia dar toda a autoridade a Jesus, porque havia recebido antes de alguém. Porque Deus, que governa todas as coisas, permitiu que toda a autoridade fosse dada ao diabo. Está escrito em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Adão recebeu a autoridade e o poder para governar e subjugar sobre todas as coisas. Ele era o Senhor de todas as coisas, mas depois de um longo tempo, ele e sua mulher foram enganados pela astuta serpente e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele cometeu o pecado da desobediência diante de Deus. Está escrito em Romanos 6, 16, Não sabem que, quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Você é escravo do pecado ou da justiça. Se cometer pecados, você será escravo do pecado e morrerá. Se você obedece à palavra da justiça, no entanto, é um escravo da justiça e entrará no céu. Adão cometeu o pecado da desobediência a Deus e se tornou escravo do pecado. Dessa forma, não pôde mais ter a autoridade e o poder que Deus lhe havia dado. Ele teve que dar autoridade e poder ao diabo, assim como todas as coisas de um escravo pertencem naturalmente ao seu senhor. Adão deu sua autoridade e poder, que Deus havia lhe dado, para o diabo, pois se tornou escravo do pecado. A desobediência de Adão resultou nos pecados de todos os homens. Fez com que ele e toda a sua descendência o servissem como escravos e que fossem condenados à morte. 2. A lei da redenção na terra. O que as pessoas devem fazer para serem libertas do inimigo, o diabo, e serem salvas de seus pecados? Alguns dizem: Deus perdoa a todos incondicionalmente porque Ele é amor. Ele abunda em compaixão e misericórdia. No entanto, 1 Coríntios 14, 40 diz: Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus faz tudo com decência e ordem, de acordo com a lei do mundo espiritual. Deus não faz nada contra a lei do mundo espiritual, porque é o Deus de justiça e integridade. No reino espiritual, há uma lei com a punição dos pecadores, dizendo: o salário do pecado é a morte. Mas também, há uma lei de redenção aos pecadores. Essa lei espiritual deve ser aplicada para recuperar a autoridade de Adão dada ao diabo. Então, qual é a lei da redenção dos pecadores?
É a lei da redenção na terra, realizada no Antigo Testamento. Antes do início dos tempos, Deus, o Pai, preparou em segredo o caminho humano para a salvação de acordo com essa lei. O que é a redenção da lei na terra? Este é um comando de Deus aos israelitas, como escrito em Levítico 25, 23 a 25. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Cada pedaço da terra pertence a Deus e não deve ser vendida permanentemente. Se alguém vender sua terra devido à pobreza, Deus permite que ele venda e que seu parente mais próximo a resgate de volta a terra. Esta é a lei da redenção na terra. O povo de Israel elaborou um contrato certificado de acordo com a lei da redenção da terra, para que não fosse vendida permanentemente, quando venderam e compraram a terra. O vendedor e o comprador escreviam detalhadamente o conteúdo da terra em questão no certificado, para que o parente mais próximo resgatasse tempo depois. Eles faziam uma cópia do certificado e selavam ambas com selos em frente a 2 ou 3 testemunhas. Um contrato selado é guardado em um depósito no Santo Templo. O outro contrato é guardado no salão de entrada e aberto. A lei da redenção da terra permite ao vendedor ou seu parente mais próximo resgatar a terra a qualquer momento. A lei da redenção na terra e a salvação humana. Por que Deus preparou o caminho da salvação humana de acordo com a lei da redenção na terra? Gênesis 3, 19 e 23 nos diz claramente que a lei da redenção na terra tem uma conexão direta com a salvação da humanidade. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3, 19. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Gênesis 3, 23. Deus disse a Adão após sua desobediência: porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui, pó simboliza o homem que foi formado do pó. Depois, o homem retornará ao pó com sua morte. A lei da redenção na terra nos diz que todas as terras são de Deus e não devem ser vendidas permanentemente. Levítico 25, 23, 25. Esses versículos significam que todos os homens feitos do pó da terra pertencem a Deus e não podem ser vendidos permanentemente. Também significa que nenhum poder e autoridade recebidos de Deus, por Adão, no jardim do Éden poderiam ser vendidos permanentemente, pois pertenciam a Deus. A autoridade de Adão foi dada ao diabo, mas a redenção de Adão fará com que seja restaurada do inimigo sua autoridade. Da mesma forma, o Deus de justiça destinou um Redentor perfeito de acordo com a lei da redenção na terra. Este Redentor é o Salvador de todos os homens. 3. O segredo escondido antes do início dos tempos. Antes do início dos tempos, o Deus de amor sabia que Adão lhe desobedeceria e que todos os seus descendentes iriam para o caminho da morte. Ele preparou um caminho para a salvação humana, em segredo, e o ocultou até que o tempo de seu escolhido chegasse. Se o diabo soubesse dos planos de Deus, ele teria dificultado a Deus resolver o pecado e a morte de todos os homens e não perderia sua autoridade. 1 Coríntios 2, 7 observa que, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para nossa glória. Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Romanos 5, 18 a 19 diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Todos os homens se tornaram justificados e salvos através da obediência de um homem, assim como se tornaram pecadores e caíram no caminho da morte por causa da desobediência de um. Dessa forma, Deus enviou Jesus Cristo,
o qual havia preparado como o caminho da salvação em segredo e permitiu que Jesus fosse crucificado e ressuscitasse. Daquele momento em diante, aquele que cresce nele era salvo. Em 1 Coríntios 1:18, Deus nos diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pode parecer tolo a algumas pessoas que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, tenha sido insultado e morto por suas criaturas. No entanto, esse tolo plano de Deus é o mais sábio do que todos os planos do mais sábio dos homens, e de longe, a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força de todos os homens. 1 Coríntios 1:19-24. A Bíblia diz explicitamente que ninguém jamais poderá ser correto diante de Deus sendo obediente à lei. Deus mostra o caminho da salvação àqueles que acreditam em Jesus Cristo e o recebem como único Salvador. O salário do pecado é a morte. Ninguém seria salvo se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados. Jesus foi crucificado por causa de nossos pecados e ressuscitou pelo poder de Deus. Da mesma forma, Deus preparou um caminho que pode parecer fraco ou tolo e que estava oculto por muito tempo. Deus ocultou Jesus Cristo e a crucificação porque o inimigo, o diabo, se soubesse, tentaria atrapalhar o caminho da salvação. Satanás nunca teria matado Jesus na cruz, se soubesse que esse fato levaria à salvação dos homens da morte, do pecado e recuperaria a autoridade de Adão, antes cedida ao diabo. Novamente, lembraremos 1 Coríntios 2:7-8, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 4. Jesus é qualificado de acordo com a lei. Assim como todo contrato possui regras, o reino espiritual também possui, as quais nos dizem que o Redentor é qualificado para resgatar a autoridade de Adão perdida para o diabo, de acordo com a lei de redenção da terra. Por exemplo, suponhamos que um homem esteja enfrentando a falência de sua empresa. Ele possui débitos e não será capaz de pagá-los. Se tivesse um irmão que o amasse e fosse muito rico, seu irmão pagaria sua dívida de uma vez. Todos os homens que são pecadores, desde que Adão caiu, precisam de um Redentor que seja qualificado para purificá-los do pecado. Quais são, no entanto, as qualificações do Redentor? Por que a Bíblia nos diz que apenas Jesus é qualificado? Primeiro, o Redentor precisa ser um homem. Em Levítico 25:25 está escrito: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. A lei da redenção na terra nos diz que se um homem se tornar pobre e vender sua propriedade, seu parente mais próximo poderá resgatar o que ele vendeu. 1 Coríntios 15:21-22 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A primeira qualificação do Redentor que pode resgatar a autoridade de Adão deve ser um homem. Esse fato é descrito novamente em detalhes em Apocalipse 5:1-5. 1 Coríntios 15:21-22, porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A primeira qualidade do Redentor que pode restaurar a autoridade de Adão é que ele seja homem. Este fato é descrito novamente em detalhes em Apocalipse 5:1-5. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de um rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu nem na terra nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Um livro em forma de um rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos indica o contrato que foi feito entre Deus e o diabo, quando Adão desobedeceu a Deus e se tornou um pecador. O apóstolo João não pôde encontrar ninguém que fosse digno de romper os selos e abrir os selos na terra, ou nos céus, ou debaixo da terra. Isso é porque os anjos no céu não são homens, todos os homens da terra são pecadores, como descendentes de Adão e, debaixo da terra, somente há espíritos malignos que pertencem ao diabo e às almas perdidas que cairão no inferno. Naquele momento, um dos anciãos disse a João: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui, a raiz de Davi se refere a Jesus, que nasceu de um descendente do rei Davi da tribo de Judá, Atos 13, 22 a 23. Dessa forma, Jesus é qualificado na primeira condição da redenção da terra. Alguns podem dizer que Deus é o absoluto. Jesus é certamente Deus, pois é o Filho de Deus. Ele nunca será um homem. Lembre-se, no entanto, da passagem em João 1, no princípio era aquele que é a palavra, e em João 1, 14 lemos, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, que originalmente era a palavra, Deus, se tornou carne, como homem. Ele era a palavra em sua existência e o Filho de Deus. Ele tinha humanidade e divindade. No entanto, nasceu e cresceu na forma humana, em carne. A história humana é dividida em 2 partes, conforme a época do nascimento de Jesus Cristo, antes de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo ou Anno Domini. Este fato testifica por si só que Jesus veio em carne e habitou entre nós. O nascimento de Jesus, a formação e a crucificação fazem parte destes fatos. Jesus, portanto, é um homem e qualificado como nosso Redentor. Segundo, não poderia ser descendente de Adão. Um devedor não pode pagar a dívida de outro devedor. Aquele que não é devedor teria a capacidade de pagar pela dívida. Da mesma forma, o Redentor dos homens deveria ser imaculado e sem pecado para redimir os pecados do homem. Todas as pessoas são descendentes de Adão e, por consequência disso, são pecadores, pois Adão, o primeiro homem, pecou. Nenhum de seus descendentes é qualificado para ser o Redentor de todos os homens. Até mesmo o melhor homem da história não poderia se responsabilizar pelo pecado dos outros. Jesus tem esta qualificação? Mateus 1, 18 a 21 descreve o nascimento de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, não pela união de um homem e uma mulher. Os versículos dizem: Foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Conforme sua genealogia, Jesus era descendente de Davi, Mateus 1, Lucas 3, 23-37. No entanto, ele foi concebido pelo Espírito Santo antes que Maria se unisse a José. Portanto, ele não tinha natureza pecaminosa. Todos nascem com o pecado original porque herdaram de seus pais. Em outras palavras, depois que Adão pecou, ele passou sua natureza pecaminosa a todos os seus descendentes. A natureza pecaminosa herdada pelos homens até este dia é chamada de pecado original. Por essa razão, todos os descendentes de Adão são pecadores e não podem redimir outros homens. Ainda, Deus, o Pai, planejou que seu Filho Jesus Cristo fosse concebido pelo Espírito Santo no útero da Virgem Maria. Dessa forma, Jesus se tornou carne e veio a este mundo, mas não como descendente de Adão. Terceiro, ele teria que ter o poder para vencer o diabo. Novamente em Levítico 25, 26 a 27 lemos:
Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu, então poderá voltar para sua propriedade. Um redentor deveria ter o poder de comprar de volta a terra vendida. Um homem pobre não poderia pagar o débito de um amigo, mesmo se desejasse muito. Da mesma forma, o Redentor não deverá ter nenhum pecado para ser capaz de salvar o homem de seus pecados. Não ter pecado é uma das forças no reino espiritual. O Redentor deverá ter o poder para vencer o inimigo e resgatar a autoridade de Adão. O Redentor não poderia ter o pecado original nem o seu próprio pecado. Somente um Redentor sem pecado poderia vencer o diabo e salvar todos os homens. Era Jesus sem pecado? Jesus não tinha o pecado original porque foi concebido pelo Espírito Santo. Ele obedeceu à lei de Deus completamente porque cresceu sob o controle de seus pais que temiam a Deus. Ele cumpriu a lei com amor. Ele foi circuncidado no 8º dia após seu nascimento, Lucas 2 horas e 21 minutos. Ele nunca cometeu nenhum pecado e somente obedeceu à vontade de Deus, o Pai, até ser crucificado na idade de 33 anos, 1 Pedro 2, 22 a 24, Hebreus 7, 26. Jesus pôde redimir nossos pecados porque não tinha pecado nenhum. Sua natureza, sem pecado, foi testificada através de várias demonstrações de poder. Ele expulsou demônios, fez os cegos enxergarem, os surdos escutarem, o coxo andar e curou incontáveis doenças. Acalmou uma tempestade e fez o vento parar. Aquiete-se. Marcos 4, 39. Finalmente, ele deveria fazer um sacrifício por amor. Até mesmo um homem rico não poderia redimir a terra se ele não tivesse amor pelo homem que a vendeu. Da mesma forma, o Redentor deveria amar os pecadores ao ponto de sacrificar-se por eles. Em Rute 4, 1 a 6, Boaz foi advertido da pobreza de Naomi e disse ao seu parente mais próximo, um resgatador para comprar suas terras de volta, se as quisesse. O homem recusou, dizendo a Boaz, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Ele não resgatou a terra para Naomi e Rute, mesmo sendo rico. Isso porque ele não tinha o sacrifício de amor. Depois de tudo, Boaz, o parente mais próximo, resgatou a terra, porque tinha sacrifício de amor. Boaz se tornou um resgatador legal e casou-se com Rute, porque teve amor suficiente para resgatar a terra de Naomi. O filho que Boaz e Rute deram à luz foi o grande pai do rei Davi, relembrado na linha da família de Jesus. Jesus foi crucificado por amor. Jesus era a palavra, mas veio em carne nesta terra. Não era descendente de Adão, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu sem o pecado original. Ele tinha o poder para redimir os pecados de todos, pois era puro. Além disso, ele não poderia ter se tornado redentor sem um sacrifício espiritual e um sacrifício de amor, mesmo se tivesse as outras três qualidades. Ele teve que ser tratado como um dos mais perigosos criminosos e ser pregado em uma cruz. Ele teve que ser insultado e zombado. Derramou o seu sangue e água para salvar os homens. Ele pagou um alto preço e fez um enorme sacrifício. Você não encontraria ninguém na história da humanidade que, por causa dos pecados dos outros, mesmo sendo inocente, daria sua vida. Deus é o único Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o Senhor de toda a criação. Mesmo com todas essas características, ele foi pregado em uma cruz e morreu derramando seu sangue. É imensurável o amor que ele tinha por nós, não é? De fato, Jesus somente fez coisas boas durante sua vida. Ele perdoou aos pecadores, curou enfermos, expulsou muitos demônios, trouxe as boas novas de paz, alegria e amor, e deu a todos esperança para a salvação. Acima de tudo, entregou sua vida por nós. Romanos 5, 7 a 8 nos diz, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus, o Pai,
enviou o seu único filho Jesus para nos salvar, mesmo sabendo que não éramos justos ou bons. Ele permitiu que Jesus fosse pregado na cruz e que morresse ali. Ele demonstrou seu grande amor por nós. Além disso, eu oro no nome de Jesus Cristo, para que você entenda que não poderá ser salvo no nome de ninguém, a não ser no de Jesus Cristo, ter o direito de ser filho de Deus, aceitando a Jesus Cristo, que ressuscitou e nos garantiu a salvação.